Além de mim, tem o meu irmão aí também. Dois filhos do seu Batista. Então, boa noite a todos. É a minha primeira vez aqui no GAF, né, no Grupo Assistência Fraterna. Sempre passei na porta e ficava curioso, meu coração era atraído aqui magneticamente aqui para o espaço geográfico. Eu pensava, o que será que acontece aí? Agora eu estou aqui, participar um pouco, para aprender junto, para a gente estudar junto. Quando me foi designado esse tema, a gente conversou semana passada, eu e a doutora Laudelina, e eu pensei, a primeira coisa que eu pensei, será que eu estou em dia com a minha mãe? Gente, para falar, a gente tem que ter uma autoridade moral, né? uma paz no coração. Lembra que é o próprio mestre, é o filho de Maria, que diz: quando for falar com o pai, reconcilia-te com teu irmão. Graças a Deus, eu e minha mãe estamos muito bem, e sempre estivemos. Os trabalhos que eu dei foi da adolescência, mas aí vocês entendem que é o espírito que está amadurecendo. Então, vamos lá. Esse é um clássico, né? Um clássico retrato aí que muitos conhecem, que foi... Vamos conhecer um pouquinho da história, né, desse retrato, antes de entrar propriamente no tema, né? Nessa doce figura de Maria, a mãe de Jesus, não é? E quem é, né, essa mulher? Hoje nós vamos avaliar isso. Quem é essa mulher? O que ela tem a ver, né, com a mulher de hoje, né, e tentando ao máximo zelo e cuidado, né, porque sou homem, né, que coisa sei eu de mulheres. Felizmente, até os meus 18 eu era filho único, e além do meu pai, todo o resto ao meu redor era mulheres. Então eu cresci muito bem amparado pelo amor feminino, e isso me deu alguma paz, me deu alguma sabedoria que de outra forma eu não teria adquirido. Então, quem é a mulher do retrato? Então, em 1984, o espírito de Emmanuel, o mentor, né, do nosso Chico querido, ditou os traços espirituais de Maria, de recursiva, até o resultado que ele entendesse como satisfatório. Então, um fotógrafo, artista Vicente Alves, né, fez cerca de 20 esboços ali, até que houvesse a aprovação direta de Emmanuel. Então, é um retrato que, depois que foi construído, né, pelas técnicas aí do Vicente, ele foi aprovado, foi pintado a óleo e ficou conhecido como uma das imagens mais fiéis de Maria, segundo a espiritualidade. Então, o Chico disse, ela se apresenta assim nas esferas mais próximas da Terra. Então, meus irmãos, o espírito puro já resolvido vem próximo do nosso orbe trabalhar. A gente, pelo menos, eu falo a gente, mas pelo menos eu ainda carrego aquela ideia de descanso, né, após o desenlace, mas é uma ilusão. A gente quer descansar, eu imagino, porque a vida traz desafios muito grandes, não é? Mas não é bem assim essa realidade. A Maria desenvolve um trabalho incrível, auxiliando casas, né, de religião em todo o globo, de todos os matizes do pensamento, das correntes religiosas, encarnacionistas, espiritualistas ou não, mas que executam trabalhos no bem em prol do próximo. Então a Maria, e aí, ao dizer isso, a gente já vê por que existem tantas Marias, né, as Marias da Etiópia, né, quantas Marias, quantas Nossas Senhoras nos são consagradas. Estamos falando desta Maria, tá bom? Essa pintura foi apresentada pela primeira vez num programa da Record, então chamou muita atenção, fez um reboliço. Então está aí alguns esboços que o Vicente fez, até chegar no resultado que o Emmanuel falou. Ele deve ter pensado, não ficou nem perto do que é a beleza, o esplendor da nossa mãe, mas para a Terra serve. Então é isso, é uma ideia
Até porque, né, meus irmãos, nós sabemos que a forma, a estética, esse corpo é perecível, e o perispírito se adequa, ele se morfologicamente muda para atender às necessidades evolutivas. É assim que ela se apresenta em suas atividades aqui no globo terrestre. Mas a gente sabe que ela pode adotar a forma que ela desejar para atender os seus objetivos celestes e fiéis ao nosso Pai e a Jesus. Então está aí, Chico segurando o retrato. Eu realcei um pouco a imagem estava bem velhinha, eu dei uma tratada nela para deixar um pouco mais fiel. O Chico está sorrindo, segurando o retrato. E isso aqui é uma imagem do nosso irmão Mário Lúcio Sobrosa, que foi presidente da Irradiação Espírita. E ele filmava o Chico quando vinha com a câmerazinha, e ele tem alguns registros, eu consegui encontrar esse, dele falando do quadro, né, desse retrato. Acho que o áudio não vai chegar aí, mas temos a legenda. Então, Emmanuel fez um Photoshop aí, orientou o Vicente a deixar os olhos de Maria nessa tela a serem da cor do céu. Aí eu brinquei um pouquinho, peguei inteligência artificial e dei um pouquinho de vida para esse retrato, e, né, da nossa Mãe Santíssima no céu celeste, e com aquele olhar, né, aquele olhar que faz um convite, e nós vamos tentar entender esse convite que Maria faz hoje para nós. Então, quem foi Maria, né? Quem foi Maria? Vamos falar dessa jovem. Ela, simples, de Nazaré. Ela foi criada num lar de fé e tradição, e ela foi escolhida por Deus para uma missão grandiosa. Então, no 6º mês de gravidez da sua prima Isabel, que estava esperando o apóstolo João, então o anjo Gabriel foi enviado por Deus a essa cidade da Galileia, né, Nazaré. Então, a essa virgem, e que estava então já com José, prometido a José, que era filho de Davi, né, da casa de Davi, não filho, da casa de Davi. Então, era Maria o nome desta jovem. Então, o anjo chega, encontra ela e diz: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo e bendita és tu entre as mulheres. Então aparece o Espírito. Então, de cara a gente já sabe que a Maria é médium, e esse Espírito se apresenta, reverencia a ela e diz: Ave Maria. Então, vendo o anjo, e Maria então se constrangeu com a saudação, né, que ela tentar entender que tipo de saudação é essa, né? E então disse o anjo: Maria, não tema, porque você achou-se agraciada diante de Deus. Em seu ventre conceberá e dará à luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus, Salvador. Jesus nada mais é do que a palavra Salvador na língua aramaica original. Então, Yeshua, ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Então, uma jovem ali nos seus 16 anos, vamos dizer, e será chamado Filho do Altíssimo, né? E o Senhor lhe dará o trono. Então, fez grandes promessas de aparente poder, e isso deixou a Maria, né, estranha. Mas como se para isso eu ainda não estou juntado aí de ninguém, né? E o anjo falou: olha, descerá sobre você o Espírito Santo. E toda aquela história que existem as discussões em relação à virgindade de Maria, para o Espiritismo é uma questão meio que resolvida, depois a gente pode falar.
e vai te cobrir, né, com a sua sombra, e nascerá em você o Filho de Deus. Então, o que Maria fez? O Velho Testamento traz muitas outras mulheres que tentavam resolver as coisas ali do jeito. As mulheres sofriam muito. Olha, se ainda hoje, nós estamos em 2025, ainda há uma luta pelo reconhecimento da igualdade, né, dos gêneros entre homens e mulheres, reconhecer o mesmo valor da questão salarial, etc. Imagina lá no passado. E meu pai nasceu em 1935. Depois ele brincava que aqui na época no interior de Goiás, nessa época, nessas décadas ali, cachorro, mulher e menino era a mesma coisa, não tinha valor nenhum, não tinha nem alma. Se passasse na sala e tinha dois homens adultos conversando, depois apanhava. Então tinha essas coisas, ou seja, muito recente, agora que a gente está dando um salto aí de compreensão do valor feminino como civilização. Então imagina naquela época, não é? Ela ainda não estava juntada e com José e ia engravidar. Que coisa, hein? Então, publicamente, isso seria razão para ser apedrejada. A gente sabe que isso é uma lei humana da época em que se a mulher fosse pega nesse tipo de cometimento, né, o adultério, então poderia ser apedrejada, e era legal, e lavaria-se a honra do homem com o sangue da mulher apedrejada. Então, mas o que Maria fez, mesmo diante do temor que a cercou? Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a sua palavra. Então, e o anjo retirou-se da sua presença. Ao invés de dar um jeitinho com as outras mulheres do Velho Testamento que tentava resolver ou abortar, etc., ela aceitou os desígnios e confiou. Eis aqui a serva do Senhor. Aí a gente pula para José. José dorme, tem um sonho, e o anjo Gabriel vai lá dar a notícia para ele. E então ela já estava grávida. E aí José fez alguns planos na cabeça. Melhor eu deixar ela, né? Pedir um DNA. Vou pedir um DNA aqui para ter certeza. E ele, não querendo difamá-la, porque José era justo, teve a intenção de deixá-la secretamente. E fez um projeto para sair, para não ferir as suscetibilidades de Maria, a quem ele gostava. Então, feito o projeto, ele dormiu, sonhou, aí veio Gabriel: José, filho de Davi, alto lá. Não pense, não temas receber Maria como sua esposa, porque o que nela foi concebido foi por obra de Deus. Ela dará um filho que será o Salvador e salvará o seu povo dos seus pecados de si mesmo. Então, José despertou do sono, lembrando, do que Gabriel falou, que Jesus seria chamado de Emanuel, que é uma palavra que dizia, um termo que significava Deus conosco. E ele então aceitou o seu desiderato também. Então, um ato de extrema coragem de José também de seguir adiante. Então, o que acontece, né? Maria visitou Isabel depois, e as duas compartilharam. O interessante, quando Maria visitou Isabel, a prima, que estava grávida de 6 meses do apóstolo João, e aí chegou, Isabel recebe o Espírito Santo, é o termo que eles dizem para quando há uma manifestação de um Espírito. E esse Espírito manifestado em Isabel fala: que honra maior é essa de receber a mãe do Filho do Salvador. Após essa visita, em que as duas ficaram de prosa, compartilhando preocupações e sonhos, diante da gravidez mútua, Maria fez um lindo cântico, que a gente encontra aí nos textos sagrados. Bom, então naquela época, era complicado, saiu um decreto da parte de César, que alistando a todos ali, até José deveria se alistar para cumprir aquilo, só que Maria já ia dar a luz. Então ele conseguiu, eles foram, subiram da Galileia,
e na cidade de Nazaré, foram a Belém de Judéia, né, chamada ali a cidade de Davi, da casa de Davi, para também, né, estar ali com Maria, que estava grávida. Então ela teve Jesus nessa manjedoura, né, naquela palha, perto dos animais, etc. Nem tudo. Teve os pastores da região que ficaram sabendo. Então, passando um pouquinho aqui pelo nascimento de Jesus, né? E um anjo apareceu para esses pastores e falou: não tenham medo, eu trago a vocês uma notícia de grande alegria. O fato é que Jesus nasceu e a notícia espalhou. Os espíritos desceram em legião para a terra. Primeiro que, para que reencarnasse um espírito da grandeza de Jesus, um espírito puro, criador da terra. Ele criou a terra, tá? Ele ajudou a terra na sua formação geológica, segundo o livro A Caminho da Luz, por Emmanuel. Então, para reencarnar o fundador, o governador da terra, foram feitas reuniões críticas, gigantescas, com toda a hierarquia de espíritos superiores, para garantir o êxito dessa reencarnação. Há até uma ponderação de Emmanuel, que se houvesse uma falha no processo reencarnatório de Jesus, tanto do ponto de vista da matéria, ou ali dos mecanismos espirituais, explodiria-se todo o sistema solar, e deixaríamos de existir. Tamanha energia dependida no processo de miniaturização do Espírito Celeste do Cristo, para ser fecundado no óvulo ali em Maria. Então olha a grandeza do processo, do ponto de vista energético, né, envolvendo ali espíritos de todas as castas, para que se cumprisse a promessa do Cristo a todos os humanos que vieram para a terra, das dimensões de Capela e de outros mundos que vieram reencarnar aqui, e Jesus os acolheu. Então Jesus fez essa promessa de vir, nascer e ensinar, servir de modelo para nós, tá bom? E então espalhou-se a notícia, né? Se houvesse jornais na época, teriam feito a notícia dos jornais, mas os jornais eram boca a boca, o falar em praça pública, ou dizer as pessoas certas, né? Aquelas pessoas que a gente sabe que tem os contatos, né? E elas falam com todo mundo, né? Todo mundo tem seu amigo fofoqueiro, a gente pode conversar e sabe que se contar para aquela pessoa, todo mundo fica sabendo. Então, mais ou menos era assim que funcionava. E a notícia corria a cavalo e a jegue, então era mais lento, mas ela chegava. Então, Maria é essa mulher que recebeu naquele tempo e aceitou com muito carinho o anúncio desse anjo aí, tá bom? Disse sim com humildade, com coragem. E nascido Jesus na manjedoura, a pequena jovem então, que já mudou a história bíblica, porque ela foi uma das primeiras mulheres a aceitar os desígnios de Deus, começa ali então a sua missão como mãe do Cristo. Então, desafios, né? Uma mãe em meio aos desafios humanos, viagens difíceis, Belém, Egito, tiveram que fugir do Egito, né, para Nazaré, etc. Então, e Maria ali cuidando de Jesus com muita firmeza. Nascido Jesus, recebe a feliz visita dos magos do Oriente. O rei Herodes chama os magos, manda eles encontrar Jesus e depois falar para ele onde é que está. Mas Herodes diz: não, eu quero lá saudar o Salvador. E os magos, alertados novamente pelos Espíritos, vão, encontram a manjedoura, dão um incenso, a mirra, né, dão esses presentes ali e fogem, não vão para Herodes, porque o objetivo de Herodes não era muito salutar, né? Herodes entendeu que foi trapaceado ali pelos magos, ordena então a matança de crianças, não é, em Nazaré e em Belém, em todos os lugares que ele tinha sua jurisdição. Então fogem para o Egito, né? Ela levanta, toma o menino ali, foge para o Egito, fica lá até que eu diga, que o anjo Gabriel diga: Herodes quer matá-lo. Então imagina uma mãe com um menino de peso no colo escutando uma notícia dessa. A vida de Maria não foi fácil, tá bom? Sempre em silêncio, sempre observando e orando.
ela teve essa formação religiosa e sempre foi muito afeita à meditação e à prece, tá bom? E então ali em Ramá ouviu-se choro e ranger, né, grande pranto, Raquel chora os seus filhos, é toda aquela coisa bíblica, né, que a gente conhece. Então Herodes morreu, graças a Deus existe a desencarnação para dar uma trégua, e então eles voltam do Egito, enfim, não é? E assim começa, né? Jesus então com seus 12 anos de idade, passeando ali, fazendo as coisas rotineiras com seu pai, com a sua mãe, eles iam todos os anos a Jerusalém. Aí José e Maria foram embora, no final do dia Jesus ficou, estava no templo, né? Sabe quando o menino some? Estava lá no templo. Aí uma hora lá na frente, na caravana, que José e Maria se dão conta que o menino tinha ficado, aí eles voltam. Quando chegam lá no templo, está lá Jesus, ilustrando os doutores da lei, os grandes sacerdotes da época, ensinando-os e todos admirados, né, com essa figura. Então, imagina ali, Maria já foi percebendo, né? Desde bebezinho ali, ela foi percebendo que aquele menino era diferente. Então ela já entendia, né? Tinha noção dessa missão. Então, esse Jesus, imagina essa criança fazendo prodígios desde cedo, né? A gente tem também alguns evangelhos apócrifos, um bem interessante de Tomé, que não está nos livros oficiais, né, canônicos, mas que mostra Jesus nesse período da infância que não é relatado nos 4 evangelistas, mostrando ele com seus poderes mediúnicos, transformando, dando forma em água e barro a pássaros e os fazendo voar, materializando. Evangelhos apócrifos, né? Mas nós, pela questão do Espiritismo, entendemos ser possível a materialização, ainda mais sendo Jesus o Espírito perfeito, que domina todas as substâncias, todas as capacidades de criação no universo. Então ele brincando de criar pássaros que voassem. Isso nos evangelhos apócrifos. Então só esse parênteses aí, para vocês verem a grandeza de Jesus desde pequenininho. Maria, mãe dessa criatura, tá bom? Que para isso acontecer, a gente tem que entender que Maria, evidentemente, deveria ter a grandeza compatível à do seu filho e mestre, porque ela também foi subserviente ao Cristo no respeito às orientações do mestre. Então, vamos lá. Primeiro milagre, lá em Caná, não é? Então esse período aí Jesus sumiu e a gente não tem notícias. Meu pai dizia, acreditava ele, que Jesus teria ido estudar junto aos fenícios. E são especulações, tamanha a inteligência do Cristo, e ele fazia essas especulações interessantes. Então, Maria, antes disso, foi conversar com Isabel, vendo todos os prodígios que Jesus estava fazendo, inclusive no templo lá de Jerusalém. Conversou, compartilhou preocupações, foi lá no templo pedir assim uma orientação, vamos encaixar Jesus aqui para trabalhar aqui, e tudo já no templo. Jesus, quando ela chega em casa, Jesus dá uma bronca nela. Mãe, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Eu já sei o que eu vou fazer. Eu já sei o que eu vou fazer. Porque meu pai me disse o que fazer. Então Jesus já veio com missão e Maria entendeu. Jesus então entrou e foi trabalhar com o pai, ali virar o carpinteiro, né? Crescendo sem mobília para o próprio lar, sempre fazendo para o próximo. Trabalhava sempre para o próximo. Tá bom? Então, 3 dias então, teve aquele banquete em Caná, né? E Maria confia em Jesus, né? Que até então Jesus não tinha feito nada, ele estava com 30 anos ali, ele não tinha feito nada público, a sua vida pública ainda não tinha iniciado o seu mister público. Então, a festa lá no ápice, uma festa grandiosa de união, de casamento, etc., lá em Caná da Galileia, um distrito da Galileia. Então, os discípulos já convidados, Jesus já tinha reunido os seus discípulos, faltou o vinho, e Maria olha para ele: filho, eles não têm vinho. Aí Jesus: mulher, o que existe entre nós? Acho que ainda não é a minha hora.
E aí, faça, meu filho. A mãe fala: pai, agora é a sua hora. Então ele pede para juntar as cânulas de água, né? Os 3 almudes ali, que dão um barril de 28 litros ali de água limpa. E eles encheram elas de água, né? Ele as abençoou e disse: tirai desta água e levai ao Senhor, o Senhor da festa, né? Que dela beba. E aí o cara bebeu, falou: todo homem põe primeiro o bom vinho em sua mesa, né? Quando os convidados já estão daquele jeito, eles dão o pior. Porém, você faz o contrário, deixou o bom vinho para o final, guardaste o bom vinho para o final. Então Jesus transforma a água em vinho pela sua capacidade espiritual de materializar as coisas, tá bom? Então, primeiro milagre. E Maria, quando ela estimulou Jesus falou: tá bom. O que ela diz? Fazei tudo o que ele vos disser. Quando Jesus pede para eles encher a água, etc. Fazei tudo o que ele vos disser. Aí outra lição de Maria para nós: façamos tudo o que Jesus nos disser. Eu podia parar a palestra por aí, mas vamos falar mais. A gente tem que fazer tudo o que Jesus nos disser. Evidentemente, além da simples narrativa, o valor simbólico do texto, né, sagrado, ele tem que ser apreciado. E é aí que está sendo demonstrado para nós. É isso que está sendo demonstrado para nós. O exemplo de fé que conduz ao bem. Então Maria, mãe e discípula, não só gerou Jesus, ela o seguiu, estava com ele na dor e na missão. Acompanhou, era Maria, depois outras Marias, que se juntaram à caravana de Cristo, porque o Cristo, junto com seus discípulos, movimentava de cidade em cidade, durante esses 3 anos em que ele realizou o seu ministério. E Maria estava sempre nos acampamentos juntos com ele, e amparando ele, acompanhando as preocupações do filho, o êxito ou o não êxito, diante das missões que ele realizava em cada vila, em cada lugar. E aí a nossa querida Maria acompanha, né? Jesus vai preso. E aí o que acontece? Jesus preso, né? O João, filho de Isabel, veio e falar com Maria: olha, o mestre foi preso. Imagina o coração daquela mãe. Mas Jesus não era o embaixador divino? Não recebia o alerta, a notificação dos anjos? O meu filho não nasceu para salvar os oprimidos? Ele não ilustraria o nome de Israel? Ele não seria um rei diferente, cheio de amoroso poder? E ele não seria levado ao cume da glorificação? E agora está preso. Maria, ao invés de se entregar à reclamação, confiou a Deus, ao Deus de misericórdia, as suas preocupações, as suas súplicas, esperando-lhes providência. Então, em algum momento Deus vai agir aqui, né? A mãe que não desiste, né? As mães aqui sabem, a mãe não desiste. Pode ser aparentemente o cenário mais impossível de se ter resolução, e a mãe está lá, acreditando. Então a Mãe Santíssima, né, regressou em oração e silêncio, não é? Sofrendo, mas sem revolta, mantendo-se firme na fé. Então, inclusive, meu pai, Batista dos Lourdes, escreveu uma oração que eu gosto muito. É uma oração que faz um questionamento: quem sofreu mais, Maria ou Jesus? Qual dos dois? E meu pai, muito íntimo do Cristo, conversa com ele, faz a oração ao Cristo companheiro. Você que, podendo ter a estrela, buscou a vida nos sinais da humildade, e no trabalho da carpintaria cresceu sem mobília para a própria casa. Abençoe os que desperdiçam na usura o remédio, o agasalho e o pão, que faltam às multidões encostadas na estrada, que sem culpa peregrinou exílios e sublimou o sofrimento de todas as dores do povo. Proteja os que erram o caminho e prosseguem na deserção
de si mesmos, que açoitou os negocistas do templo, mas não guardou nem a vingança, nem o ódio na punição. Tenha piedade dos que aviltam o poder, e dele fazem instrumento de humilhação e morte, que, sem turvar a sua pureza com uma só palavra amarga, olhou os que o martirizavam e orou por eles, sabendo que todo homem é sozinho dentro da humanidade. Ilumine os que julgam e condenam inocentes em nome da justiça, que infinitivamente poderoso ilustrou doutores da lei e operou milagres, brando, meigo, sereno. Compreenda os que mercadejam a honra e transacionam com a mentira. E aí ele pergunta assim: mas não me diga, Cristo companheiro, que o sofrimento foi completo. Eu teria de dizer-lhe que não foi, porque você, Cristo, não viu como Maria um filho seu morrer na cruz. Então, essa é a reflexão. Olha o que Maria lembrou. Meu pai tinha perdido uma filha, já a Danila, bebezinha. E depois reencarnou na minha irmã Maria do Céu, que é 2 anos mais nova do meu irmão João do Sonho, que está reencarnada com a gente. Foi filha 2 vezes do meu pai na mesma reencarnação. Então, a misericórdia divina é muito boa. Então, ele sabia o que era ver um filho na cruz e contestou Jesus, falou: você não viu um filho morrer na cruz? Tamanha dor. Então, Maria viu o filho morrer na cruz, mas antes da cruz ela acompanhou ele todo, da manjedoura ao Gólgota. Tem que ser um espírito grande, tem que ser um espírito preparado para suportar essas coisas. Então, ali no Calvário, Jesus, já tendo pedido a Deus que perdoasse, a todos, pois não sabíamos o que fazíamos com ele, compreendendo a nossa ignorância, Maria e João se aproximam ao pé da cruz ali, e eles doidos para que Jesus conseguisse olhar para eles, para dar uma palavra, alguma coisa. Jesus olha completamente com o corpo aniquilado e fala: mãe, eis aí o seu filho. João, eis aí a sua mãe. E entrega então Maria como mãe de todos nós. E João entendeu. E Maria, após aquilo, vai para Éfeso com João e vai trabalhar. Vai fazer caridade. Vai montar uma instituição igual essa aqui. Vai acolher as pessoas. Vai dar exemplo. Tá bom? Maria, mãe da humanidade. Imagina a saudade dessa mãe ali, exercendo o seu mister de caridade aí em Éfeso, junto com João. Mas felizmente, se ocupando do bem, que quando a gente está trabalhando, a gente não tem muito tempo para lamentar. Então é muito importante a gente trabalhar, fazer a caridade, atuar, ajudar o nosso irmão, oferecer um ouvido, tá bom? Então, depois da cruz, Maria segue ajudando os primeiros cristãos, acolhendo, orientando, não reclama, não se vangloria. É o exemplo da humildade e do trabalho do bem. E deixa eu só pegar aqui, vamos lá. Exato. Continua trabalhando. E uma reflexão, vocês lembram? Jesus morre. Ali o corpo físico dele morre, evidentemente. Seu espírito continua. O que ele fez depois da cruz? Ele foi visitar Judas. A primeira ação de Jesus, segundo o Espírito de Maria Dolores, no livro Amor e Perdão, no texto Amor e Perdão, deixa bem claro o diálogo estabelecido entre ele e Maria Madalena. Jesus aparece em espírito para Maria Madalena, ele aparece primeiramente para uma mulher e conversa com ela: Senhor, onde estava? E Jesus respondeu: não, Maria, eu ainda não fui ao alto, nem me elevei sequer um palmo à luz do firmamento. Quem ama não consegue achar o céu de um salto. Ao invés de subir aos altos esplendores, desci, mas desci muito aos reinos inferiores. Despertando no túmulo, aos instantes de Jesus saindo do seu corpo, escutei os gritos de aflição de alguém que muito amei e
que muito amo ainda. Embora visse além a luz sempre mais linda, sentia nesse alguém um amado companheiro, em crises de tristeza e de loucura. Fui à sombra abismal para a grande procura, e ao reencontrá-lo amargurado e louco, a ponto de não mais me conhecer, demorei-me a afagá-lo, e pouco a pouco consegui que ele enfim pudesse adormecer. Senhor, interrogou Madalena, quem é o amigo que te fez descer antes de procurar a luz do Pai? Jesus foi claro: Maria, um amigo não esquece a dor de um outro amigo que cai. Antes de me alterar a celeste alegria, ao sol do mesmo amor a Deus em que te elevas, vali-me após a cruz das grandes horas mudas, e desci para as trevas, a fim de aliviar a imensa dor de Judas. A primeira coisa que Jesus fez foi lá no umbral profundo, só que Judas não tinha condições ainda de recebê-lo, de vê-lo, ele só o acariciou. Quando ele volta do umbral e se aparece para Maria Madalena quer abraçá-lo, e ele não deixa, porque ele ainda estava imantado com as energias deletérias do umbral. Se Maria Madalena a tocasse, ela iria sofrer graves consequências. Jesus a impede de tocar. É só por isso que ele impediu de tocar. Então, porque senão ela iria sofrer consequências das energias umbralinas. Então, Maria, no plano espiritual, após isso, de grande evolução, ela trabalha nessas mesmas regiões onde esteve Judas, onde estão os irmãos suicidas, consola, socorre. É essa mãe que não está ali em gozo pleno, ela está em trabalho, em missão, montando caravanas de auxílio em toda parte. E ela visita nessas zonas vários tipos de sofredores, leva esperança, cura, promove criação de colônias, de casas espíritas, de casas religiosas, de ações solidárias, das novenas. Maria encabeça uma multidão de caridades no mundo, e em nome do Cristo. Então ela é vista pelos espíritos como luz entre as sombras. Essa é Maria, o amor que não abandona ninguém e que está aqui conosco, está sempre conosco. É sempre bom fazer a oração da Ave Maria, para trazer essa energia dessa mãe com o seu manto. É muito relatado no plano espiritual, de quando ela vai acolher diretamente, ela envolve o espírito com o seu manto e entrega para as macas, onde ele pode ser guiado para os hospitais. É uma mensagem dos irmãos de perdão, de uma pessoa que não julga, que não pergunta o que a pessoa fez, ela acolhe. Então, uma mensagem de perdão, amor e verdade. Então, o que é a Maria hoje para nós? O que nós temos que ver e ser em Maria? Nós, em especial as mulheres, evidentemente, confiança em Deus, mesmo que a gente não entenda tudo que esteja acontecendo, confiar em Deus, coragem silenciosa diante da dor, porque tem coisas, minhas irmãs, mães, meus irmãos, que a gente só vai entender depois mesmo. Aqui na terra não dá para esclarecer tudo, tá bom? Aqui na terra não há processos arquivados, de fato. É só lá que a gente vai entender o fim e o andamento das coisas que acontecem aqui. Maria, então, é esse amor ativo que serve e consola. Ser Maria hoje é nós sermos amor ativo, servindo e consolando, sempre, tá bom? Então, Jesus foi lá ver Judas, A gente tem... Vamos fazer um retrato dessa mãe, então. Depois de muito tempo, sobre os quadros sombrios do Calvário, Judas, cego no além, errava solitário. Era triste a paisagem, o céu era nevoento, cansado de remorso e sofrimento, sentara-se a chorar. Nisso, nobre mulher de planos superiores, limbada de celestes esplendores, que ele não conseguia divisar, chega e afaga a cabeça do infeliz. Em seguida, num tom de carinho profundo, quase que em oração, ela lhe diz: meu filho, por que choras? Acaso não sabeis? Replica o interpelado, claramente agressivo. Sou morto e estou vivo, matei-me e novamente estou de pé, sem consolo, sem lar, sem amor e sem fé. Não ouviste falar em Judas, o traidor? Sou eu que aniquilei a vida do Senhor. A princípio, julguei poder fazê-lo rei, mas apenas me impus sacrifício, martírio, sangue e cruz.
e em flagelo e aflição, eis que a minha vida agora se reduz. Afastai-vos de mim, deixai-me padecer neste inferno sem fim. Nada me pergunteis, retirai-vos, Senhora. Nada sabeis da mágoa que me agita, nunca penetrareis a minha dor infinita. O assunto que lastima é unicamente meu. No entanto, a dama calma respondeu: meu filho, sei que sofres, sei que lutas, sei a dor que te causa o remorso que escutas. Venho apenas falar-te que Deus é sempre amor em toda parte. E acrescentou serena: a bondade do céu jamais condena. Venho por mãe a ti buscando um filho amado. Sofre com paciência a dor e a prova. Terás em breve uma existência nova. Não te sintas sozinho ou desprezado. Judas interrompeu-a e bradou rude e pasmo: mãe, não me venhas aqui com mentira e sarcasmo. Depois de me enforcar no galho de figueira para acordar na dor, sem mais poder fugir à vida verdadeira, fui procurar consolo e força de viver ao pé da pobre mãe que me forjara o ser. Ela me viu chorando, escutou meus lamentos, mas teve medo dos meus sofrimentos, expulsou-me a esconjuros, chamou-me de monstro, por sinal, disse que eu era unicamente o espírito do mal, intimou-me a terrível retrocesso, mandando que apressasse o meu regresso para a zona infernal, de onde por certo eu vinha. Ah, detesto lembrar a horrível mãe que eu tinha. Não me faleis de mães, não me faleis de amor, sou apenas um monstro sofredor. Ainda assim, disse a dama docemente, por mais que te recuses, não me altero. Amo-te, filho meu, amo-te e quero ver-te de novo. A vida maravilhosamente revestida de paz e luz, de fé e elevação. Virás comigo à terra, perderás pouco a pouco o ânimo violento, terás o coração nas águas de bendito esquecimento. Numa nova existência de esperança, levar-te-ei comigo a remansoso abrigo, dar-te-ei outra mãe. Pensa e descansa. Judas, nesse instante, como quem olvidasse a própria dor gigante, ou como quem se desgarra de pesadelo atroz, perguntou: quem sois vós, que me falais assim, sabendo-me traidor? Sois divina mulher, irradiando amor, ou anjo celestial, de quem eu presinto a luz? No entanto, ela, fitá-lo frente a frente, respondeu simplesmente: meu filho, eu sou Maria, eu sou a mãe de Jesus. É a mãe, foi lá resgatá-lo, quem levou seu filho ao martírio. Esse é o exemplo, esse é o retrato de mãe, esse é o retrato de Maria. Então, que Maria, a doce mãe de Jesus, nos ensine a amar, a perdoar, a caminhar com muita fé, com esse amor verdadeiro. Eu vi na televisão algumas vezes a mães perdoando os assassinos dos seus filhos. É muito difícil. Maria fez isso e foi lá buscar ele. Então, muita paz, que o manto azul da nossa mãe possa nos envolver com muita serenidade e sabedoria, que a gente sempre recorra a ela, que a mãe sempre escuta o choro do bebê pedindo, clamando pelo alento, pelo colo. Que assim seja.